Fala galera, estamos começando aqui mais um Blitz Podcast. Dessa vez a gente vai conversar com Tairone Soares. É um especialista em marketing digital, um gênio do Google Ads, né? Agora o cara é fera no Meta também, no TikTok, onde vocês quiserem, ele tá fera. É um cara que já trabalhou nas Solmultas durante muito tempo, hoje atende alguns franqueados, então a gente vai bater um papo muito legal. Mas antes da gente bater esse papo com o Tairone, já vou deixar o meu pedido aqui. Por gentileza, se inscreva no nosso canal, já deixa o seu like nesse vídeo aqui, se ajuda muito a gente com isso. E segue lá, @Solmultasfranquias, tá na descrição desse vídeo aqui para facilitar a sua vida, beleza? Tairone, como é que você tá, meu amigo? Tudo bem? Fala, papai. Prazer, hein? Firme? Prazer é meu, cara. Feliz. E aí, pessoal? Sejam todos bem-vindos. Bora bater um papo, né? Vamos ver se a gente consegue ajudar a galera um pouquinho aí, mas agradecer o convite, estou muito feliz de estar aqui. Legal, cara. É um projeto que eu sonhei junto há um tempo atrás, a gente já era um sonho antigo, né, da franqueadora, estou muito feliz de estar aqui. Teve um outro episódio que a galera perguntou, por quem pensou isso aqui, foi você? Aí eu falei, pô, não fui eu que pensei, mas a gente se baseou muito num podcast da galera da V4 Company, que tem uma pegada um pouco parecida, né? Até esqueci de te dar os créditos, então vou dar os créditos agora. A ideia não foi minha, a ideia é do Tairone, viu, gente? Depois a gente vai contar como isso aconteceu aqui. Mas, Tairone, vamos começar com você se apresentando, contando quais são as suas especializações, que eu sei que são várias, mas fala as principais pra gente aí, por favor. Conta o que você já fez na vida. Conta de onde você é também, importante. Importante. Senão a gente apanha lá na vizinho de porteira. O que você já fez na vida até o dia que você foi trabalhar na Solmultas, que depois a gente desenvolve um pouco mais. A gente dá continuidade. Isso. Show de bola. Bom, primeiro que eu sou Tairone, gestor de tráfego, especialista em Google Ads. Trabalho com o meio do marketing digital já tem média de uns 8 anos, mais ou menos. 8 anos? Mais ou menos. Nem digital era. Eu comecei na época dos afiliados, né? A Hotmart começou a bombar ali, eu já procurei um meio de fazer algo para poder trabalhar no digital, então eu já tenho um tempinho de carreira aí, correndo. Mas eu não sou daqui, não sou de Belo Horizonte, metropolitano, sou do interior de Minas, Turmalina. Vale do Jequitinhonha. São vizinhos de porteira ali. Eu sou de Tamarandi. Deve ser uns 50 quilômetros. Por aí, mais ou menos, 50, 60 quilômetros. Então, todo o início da minha trajetória foi lá, foi no interior. Então, tem um pouco mais de 5 anos que eu tô aqui. Uns 5 anos, mais ou menos, em Belo Horizonte, metropolitana. Então, antes disso, lá no interior eu já desenvolvi alguns projetos particulares de Instagram, projetos motivacionais, coisas voltadas para empreendedorismo e marketing digital, trabalhando como afiliado. Até então era gerente de vendas numa loja de informática. Ali eu comecei a fazer alguns projetos, entender como que era o mercado digital, afiliados, Hotmart, na época que começou a bombar, a explodir os produtos digitais, né? Então lá eu comecei a construir uma comunidade, identificar meios que eu pudesse fazer, né, uma grana extra, algo assim, viver do digital também. E a partir disso foi onde eu identifiquei que ali tinha muito mais a me oferecer do que o que eu já estava fazendo. Então, que estava mais voltado para vendas. É grande, né? O digital é grande. Ah, que maravilha! Então, a partir desse momento, chegou um certo ponto ali que eu falei, cara, já estou conseguindo me virar bem com afiliados, vendendo produtos de terceiros, etc. Foi onde eu larguei o meu serviço e fui ficar por conta. Nesse meio termo eu tive contato com os anúncios, porque se fazia muito blog, se falava sobre muito blog, produção de conteúdo, o orgânico era muito forte na época, mas o pessoal tinha o Google AdSense, que você fazia um blog, dava oportunidade para outros anunciantes apresentarem propaganda, fazerem anúncios ali, e você ganhava de acordo com o clique, com o volume de visualizações, daí por diante. Hoje ainda tem. Ainda rola, né? Ainda tem alguns hoje. A maioria se tornaram mais nativos, né? Por exemplo, Taboola, que aí a empresa fecha uma parceria com o agenciador. Terra, do Globo. Perfeito. E aí acaba controlando um pouquinho mais o mercado ali, né? Então, hoje ainda tem, mas é um pouquinho mais... bem diferente do que era antes. Você fala assim, Google, você pode pegar tudo, menos o meu. Menos o meu. E aí, nesse meio termo, eu tive contato com os anúncios, porque eu identifiquei que dava para poder impulsionar, colocar uma grana ali, tanto
usando o seu espaço como usando o espaço de outros. Então, nesse momento que eu entrei, tive contato com os anúncios, aí dali em diante eu tentei ficar por conta ou focar nisso. O fato que eu estava no interior, a gente ainda não tinha tanta visibilidade, tanto contato com o digital, então eu acabei começando a criar projetos locais, intenção local mesmo, voltada para empreendedorismo local, para fortalecer o comércio ali mesmo. Ganhei um pouquinho de visibilidade, o pessoal acabou procurando para prestar alguns serviços nessa área. Então, o Instagram, as redes sociais começou a se popularizar, e aí surgiram algumas oportunidades. Na época da pandemia, né? Exato, então começou a surgir algumas oportunidades de atender a galera, de prestar esse tipo de serviço, desde anúncios, produção de conteúdo, social media, enfim, esse mar aberto que a gente tem. Dito isso, eu acabei abrindo uma agência, empreendendo, larguei o serviço de afiliados, fui focar em prestação de serviço voltados para o mercado digital. E aí atendendo empresas que queriam se posicionar, fazer, enfim, brand, captação, aquisição, daí por diante. Então, isso eu fiquei uns 3 anos, mais ou menos, voltado para isso, prestação de serviço. Foi onde eu, no meio desse termo, mudei para Belo Horizonte, vim para cá. 1 ano, mais ou menos, depois que eu estava aqui, já com o início de pandemia, aí eu acabei encerrando os contratos com o pessoal e fui procurar me posicionar no mercado aqui, onde eu me deparei com a oportunidade da SM, que foi onde eu entrei, em 2021. Na sua multa você entrou em 21. 21, exatamente. Ficou até 23, né? 23. Mais ou menos. Início de 23 ali, mais ou menos. Boa, Legal. Boa. E lá na sua multas, qual que era a sua primeira função? Vamos desenvolver lá dentro agora. Boa. Quando eu tive contato com a SM foi justamente quando eu estava empreendendo com o pessoal do interior, mais empresas de pequeno porte, eu acabava fazendo muita coisa. Então, assim, eu tinha que fazer o atendimento, eu tinha que subir anúncio, eu tinha que ajudar um design, eu tinha que produzir conteúdo. Bate escanteio, cabeceia. Não, corre pra área. Então, isso me sobrecarregou muito. Então, eu pensei, eu gosto da área de anúncios, tenho criatividade para isso, me identifiquei mais com essa área, vou focar aqui. Então, quando eu foquei para me tornar gestor de tráfego, foi quando eu me deparei com a oportunidade na SM. E aí, graças a Deus, deu certo. Quando eu entrei, o meu objetivo lá era justamente cuidar de toda a parte de aquisição, né? Então, na época, a franqueadora prestava o serviço para os franqueados. Exato. Tinha uma agência? Internamente, exato. Então, a minha função foi justamente para poder cuidar da parte de aquisição e branding voltada para a mídia paga. Então, tudo que era relacionado a anúncios, num contexto geral, né, online, eu era o responsável. Desde a elaboração do que seria feito, da estratégia, abordagem e daí por diante, como a comunicação com os franqueados e a prestação de contas, apresentar os resultados, né, os relatórios. Conversar com o franqueado não era fácil não, né? Não era não, tá? Os cara pegam pesado. A galera vinha sem massagem. Mas era bom, foi muito bom. Aprendi muito com eles, inclusive. Porque, na verdade, assim, eu acho que tudo que você falou aí vai te moldando e te transformando num profissional mais completo. 100%. Então, quanto menor são os lugares que você trabalha, mais funções você normalmente precisa agregar. E aí isso vai te transformando em um profissional mais completo, porque você tem que aprender a desenvolver uma arte no Canva ou no Corel ali, você tem que editar mais ou menos um vídeo. Você tem que entender um pouquinho de texto para fazer uns títulos. De texto. E aí, obviamente, depois você vai levando isso para um lugar que te deixa mais confortável, que no seu caso foram os anúncios, né? Foi a distribuição do conteúdo de fato. Exato. E acho que, de verdade, ter a experiência de trabalhar dentro de uma franqueadora, principalmente como a Só Multas, que eu posso testemunhar ser um lugar onde a gente, de fato, tenta entregar o melhor resultado possível para todo mundo, e a gente acaba transferindo essa mesma cultura para os franqueados. Então, a gente, em um podcast anterior, a gente conversou aqui e a Laura disse que lá na Só Multas a gente não aceita nota 7. Tirar um 10 lá é bem difícil também. Então a gente realmente cobra muito de todo mundo. E os franqueados acabam cobrando muito a gente também. Então essa excelência na prestação do serviço de marketing, provavelmente, ela te fez ganhar muita casca. Obviamente aprendendo a fazer anúncios melhores, mas principalmente sabendo lidar com situações assim que
acontece todo dia, em qualquer agência, em qualquer lugar que você esteja, né? E faz parte, né? Eu acho que assim, eu até comento com colegas, toda vez que a gente cita sobre, que eu falo sobre a minha jornada, assim, definitivamente o trabalho na franqueadora foi um divisor de águas, essa foi a verdade, porque até então eu tinha uma visão de mercado, eu tinha uma visão de anúncios. Quando eu fui pra franqueadora e trabalhar lá, a gente ainda fez B2B e B2C, né? Então a gente tinha que distribuir isso também, e lidar desde de A a Z, né? Então, assim, desde a construir, elaborar a estratégia, o que seria feito, como seria feito, por quê. Escrever os anúncios, criar as artes que vão ser postadas, editar os vídeos, participar da gravação, ator nos vídeos. Tem muitos, eu mandei bem. Tem anúncios com vídeo seu rodando até hoje. Inclusive tem um que você que tá usando. Eu que tô usando, inclusive. Bom pra caramba aquele vídeo. Inclusive, muito vou pegar bom. ele e vou usar. Que mais fazia? Criação de LP. Não, a gente... Criação de páginas de obrigado. A edição Exato. do site da sua multa institucional. Bons tempos. O que mais que a gente fazia? Vídeo pra TikTok. Cara, acho que a gente passou LinkedIn. pela linha completa ali de execução. Acho que não tem nada. Blog. Postar blog. Tudo. Escrever e postar. Uma pena não ter pegado a época do chat GPT agora, hein? Deve estar mais fácil. Facilitaria pra gente. Boa, mas realmente, assim, esse foi o divisor de águas, foi justamente por isso, porque e não foi uma questão que a gente foi obrigado a fazer, mas foi assim, a gente entendeu que precisava ser feito e que era bom fazer aquilo. Então a gente acabou se moldando ali, metendo a mão na massa mesmo, e isso foi um divisor de águas justamente por isso, porque eu consegui ser um generalista, mas ainda assim especializado em um determinado ponto. Então a gente conseguiu aprender Canva, criar conteúdos, entender que tipo de criativo funciona melhor, qual tipo de imagem, títulos e daí por diante. Como encaixar isso em cada etapa. Segmentação de anúncio. Exato. Né? Para que tipo de anúncio, qual canal que vai ser feito. Né? Então, assim, quais são os objetivos, porque isso também muda. Então, foi assim, realmente um divisor de águas, porque eu aprendi muito, um mar de coisas, de oportunidades também se abriram ali. Então, realmente, a minha evolução como profissional, ela pegou um foguetinho, então, a partir dali. Porque realmente... e teve um ponto muito positivo também na franqueadora, que as minhas lideranças lá, a diretoria, você, toda a equipe de líderes sempre foram muito abertos a sugestões, muito abertos a testar. Te ouvir, né? Ouvir, exatamente. Tipo assim, eu sou o especialista, me ouve porque eu tô sabendo o que eu tô falando. A bancar as ideias, independente do resultado que aquilo viria a acontecer, as maluquices, então assim... Que o marketing sempre tem, gente. Você tem um negócio que o marketing tem, é umas doideiras. De vez em quando os caras falam, cara, vou te falar aqui, mas você não vai gostar. Eu falei, fala, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Vai fazer isso, vai custar 10 mil. Eu falei, que isso, gente, pelo amor de Deus. Não, vai dar certo. E ia lá e dava certo. Era legal. Então assim, eu consegui testar muito. A gente testou inúmeros canais de aquisição, a gente testou muita coisa, a gente validou muita coisa. Então eu tive contato com tudo isso e isso não tem dúvida de que contribuiu exorbitantemente para a minha evolução. Foi realmente sensacional. Boa. Embora que eu fiz muitos amigos internamente. Até hoje, né? Até hoje, assim, hoje se eu postar ali, 90% da galera são os amigos da Solmutas. Quando eles verem esse episódio aqui, eles vão... Gente, é o Tyrone, viu? Dá o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, dá uma moral pro Tyrone, já que vocês não querem dar uma moral pra mim, né? Dá uma moral pro Tyrone. Pô, apelidei muita gente, ganhei muitos apelidos. Boa. E aí... Dentro toda essa trajetória, que realmente é muito desafiadora, eu sei porque eu tava lá, cada dificuldade que você teve, eu tava junto, nós tava tendo junto a maioria das dificuldades. O que você não sabia fazer, eu também não tava sabendo, quentes. A gente não sabia o que a gente tinha que fazer e se virava e dava um jeito. E depois disso tudo, você saiu e foi empreender. Voltamos. Né? E aí, conta pra gente como é que foi esse trâmite aí, o que aconteceu nessa jornada sua aí. Boa. Durante o meu período na franqueadora, eu tive a oportunidade, como a gente citou, de me desenvolver, desde pessoalmente, profissionalmente. Então, assim, eu fui incentivado a isso. Em momento nenhum vocês me barravam, a diretoria, com todo o time de líderes ali, sempre incentivando
o desenvolvimento. Então, e é algo que eu sempre prezei muito, o desenvolvimento pessoal e profissional, assim, eu sempre fui muito ligado a isso. Sim. Então, lá dentro eu fui me desenvolvendo, fui evoluindo em aspectos que eu não tinha tanto domínio, mas fui também me especializando naquilo que eu era bom, e eu tive essa oportunidade. Então, à medida que eu fui evoluindo, eu me tornei supervisor de marketing depois, né? Então, isso acabou contribuindo para acionar alguns desejos de crescimento mesmo. Então chegou um determinado ponto onde eu sempre fui muito fissurado com o aprendizado, com o desenvolvimento, que eu falei, cara, tava tudo muito bom, muito incrível, mas eu queria e gostaria de aprender outras coisas, ter contato com outros segmentos, outras coisas, né? Trabalhar com e-commerce, por exemplo, nichos acima de 18, né? Casa de apostas, coisas relacionadas a isso. Assim, uma série de outras coisas que acabou me gerando esse desejo de, pô, acho que tá na hora de eu tentar dar esse passo de novo e tentar fazer algo novo, diferente, aprender alguma coisa a mais para meio que complementar a gama de coisas que eu já tinha, né? De qualidades, de vantagens. Então, foi quando eu pensei, pô, acho que tá na hora de tentar alguma coisa diferente. Aí eu queria experimentar outros nichos, outros mercados mesmo. E aí a gente meteu marcha. E aí você vai fazer o quê? Imediatamente? Bom, a partir daí eu fui fazer eu trabalhei com a V4, né? Com uma unidade da V4, atendendo alguns clientes, alguns projetos lá, em paralelo com alguns outros projetos que já tinha. Trabalhar numa agência já montada é um desafio, né? Cara, um desafio gigante. Principalmente a V4, que é uma marca que é franqueado, né? Então, provavelmente você trabalhou em um franqueado da V4. Exato. E eles têm determinados padrões muito rigorosos. Você talvez nem concorde com todos os padrões que são exigidos ali, porque o marketing... muito difícil manter um padrão para marketing, exato, né? Não tem uma receita, né? Uma coisa 100% fechada, não. Você, obviamente, vai ter ali aqueles fundamentos e tal, que é comum a todos os lugares, exato. Mas quando você vai para um lugar que talvez seja muito fechado, eu sempre tive essa curiosidade de te perguntar isso, se é difícil, né? Tá dentro de um lugar que tenha tantas regras que talvez inviabilizem o seu jeito de fazer as coisas, né? Exato. Foi uma das maiores dificuldades, foi justamente entrar em algo que já estava rodando. Então você entra, é uma correria, sempre muito agitado, muito movimentado. Embora o nosso mercado ele seja assim, né? Você tem que realmente entrar e entender como é que funciona dentro daquele contexto e tentar entregar o melhor o tempo inteiro. Então, assim, o maior desafio foi justamente conseguir lidar com a quantidade de segmentos que você atua, de projetos. Totalmente diferente, né? Totalmente diferentes. Da barraquinha de cachorro-quente a Uzi Minas. Exatamente. Então, assim, você pega uma variedade muito grande de segmentos, onde você tem que lidar com o projeto e meter a cara ali com o proprietário e falar, cara, você vai ter que bancar mais um mês aqui, porque o projeto ainda não engrenou, porque a gente não acertou a mão aqui. Então, o desafio de adaptação para isso foi, acho que, o mais brabo, assim. E aí conciliar também, né? Você tem que conseguir conciliar com os projetos particulares, com a sua rotina. Então, o maior desafio, acho que foi o processo de adaptação com a variedade de segmentos, assim. Que aí é um desafio que acho que todo passa. E aí você ficou lá alguns meses, né? Fiquei alguns meses lá, até porque eu já tinha outros projetos particulares também trabalhando, né? Então, assim, eu dividia o tempo entre os projetos da unidade, da V4, com os projetos particulares. Aí eu fiquei durante um tempo lá, chegou até um ponto que eu falei, opa, acho que aqui eu tô perdendo a mão. Então, assim, eu não consegui... Chegou um ponto que eu não conseguia entregar 100% do que eu queria. Eu acho que, assim, você tem que entrar de cabeça, né? Você tem que vestir... Marketing não tem outro jeito de fazer que não seja bem feito. Perfeito, exato. Qualquer jeito, mais ou menos, eu sempre falei isso. Não tem mais ou menos, ele não entrega nada. Não entrega. Então, assim, ou você entra de cabeça, entende o negócio, entende o público, sabe por que você tá fazendo, e estuda para você entregar soluções para aquilo, ou então você acaba se perdendo e fazendo um negócio meia boca. E aí o camarada que tá lá investindo 10 mil em você, ele não quer saber se você tá estudando ou não tá, se você tá preparado ou não tá. Ele quer que você apresente resultado. Um abraço, irmão. E aí você falou sobre ter esse conhecimento do mercado, né? Tá de cabeça ali, conhecer o público, conhecer o produto, conhecer o mercado, e talvez isso tenha te levado aí a voltar a trabalhar com as suas multas, porque era um mercado que você dominava muito bem, você de fato entregava muito resultado quando trabalhava lá, né?
tinha muitas dificuldades, muito em virtude do volume de pessoas que a gente precisava atender à época, com as pessoas que a gente tinha para entregar aquele serviço, né? Exato. Então, era muita gente para poder ser atendida e pouca gente atendendo, de fato, né? Então, esse é realmente um desafio muito grande. Mas talvez isso te capacitou muito bem para se transformar hoje num fornecedor homologado da Só Multas, que atende atualmente 10 unidades da Só Multas. Isso. Então, não sei se você sabe, mas se não souber, eu tô te contando agora, você é o cara que mais atende unidades da Só Multas. Você é o maior fornecedor homologado da Só Multas. Feliz em saber disso. E, como a gente já falou aqui, os franqueados não são fáceis. Os caras cobram de fato, de verdade. É uma cultura nossa, os caras cobram mesmo. E se tem tanta gente lá com você, alguma coisa de certo você tá fazendo, né? Então, o quanto você acha que estar inserido dentro do mercado, tendo conhecimento, experiência nisso, faz com que ajude nessa entrega de bons resultados que você vem entregando? Bom, acho que 100%, na verdade. Assim, você falou muito bem, né? Como eu já tinha uma determinada experiência sobre, passei 2 anos dentro da franqueadora, aprendendo, até então não tinha tido contato com o mercado, não sabia como funcionava. Então, assim, tudo que eu conheci foi bebendo direto da fonte. Então, óbvio que isso contribuiu muito para que tudo que eu aprendi ali, eu ainda mantive. Então, embora eu tivesse saído da SM, né, eu ainda tinha projetos, tinha contatos, cheguei a atender advogados de captação para lei seca, né, para os AVAs, assim. Então, e aí eu acabei continuando, de certa forma, trabalhando no nicho. O fato é que, a partir do momento que tiveram oportunidades que a franqueadora parou de prestar o serviço, deu oportunidade para o pessoal, as franquias, né, contratarem, escolherem quem vai prestar o serviço, exato. O reflexo do que a gente construiu dentro da franqueadora, alguns parceiros me procuraram para poder ver se havia possibilidade de continuar. Então, obviamente, de prontidão, eu já estava meio ali no mercado, já entendia como funcionava. Eu falei, pô, é só mais uma oportunidade. Obrigado. Só mais uma oportunidade de continuar estudando, de continuar trabalhando, especializando no nicho, né? No Ganhando segmento. mais dessa vez, né? Coisa boa, né? Então, assim, foi realmente uma questão de oportunidade, né? E, óbvio, de abraçar a causa. Porque, assim, é o que a gente falou, não dá pra fazer meio termo se você ficar meia boca. O negócio é entrar a fundo no game, entender como funciona. Você conhecia o produto que era entregue para o cliente final, porque lá na franqueadora você trabalhava no marketing, mas você tinha contato com a entrega do produto para o cliente final. Com todos os segmentos. Então você sabia exatamente o produto que estava sendo entregue. Então talvez te dá até um pouco mais de confiança. Sem sombra de dúvida. Para poder desenvolver os anúncios, né? Para poder desenvolver toda a parte principalmente de branding, né? Da marca ali, você entende mais. Até porque, assim, eu conheci todo o processo, né? Que foi um diferencial para mim, querendo ou não, porque eu sei como que funciona. Hoje eu entendo. Assim, o CTB, ele é único para todos, mas como que é feito o processo, todo o trâmite ali por trás eu conheço. Então, assim... Coisa que pouca gente sabe. Para trabalhar na Só Multas, precisa ser especialista em trânsito. Então, você faz o curso, né? Faz o curso. Exato, você faz um cursinho e tem período, tem data de validade, você tem que estudar de novo. Então, assim, foi... Assim, todo o que eu consumi de informação dentro da franqueadora já me capacitou. Então, assim, depois disso foi tentar entender realmente, usar o que eu aprendi lá dentro para o nosso nicho, né? Eu vou fazer brand, eu vou fazer só um reconhecimento, eu vou fazer uma captação, como é que eu preciso comunicar? E aí depois entra as particularidades que o segmento tem, né? Para público, que tipo de serviço, então... qual que é a região que eu estou anunciando, para quem que eu estou fazendo, porque isso também muda bastante. Então, essa especialização veio totalmente por conta da oportunidade e também de entender que se eu quero entregar um resultado satisfatório, se eu quero ser bom, eu preciso consumir isso, eu preciso viver isso. E por isso que eu acho que o comprometimento, essa entrega com o projeto faz parte e contribui para os resultados, sem dúvida nenhuma. Boa. Então, falando em resultado, atualmente você atende 10 unidades da Só Multas. 10 unidades. O quão importante você acha que é a sua participação nos resultados, né? E aí falando do marketing digital em si, como canal de aquisição de cliente para as unidades que você atende. Tem umas que aproveitam mais, outras menos. Como é que isso tem sido, assim? Legal. Hoje nós temos
né, 10 parceiros, né, como você disse, alguns já há um bom tempo, já mais consolidados, são franqueados mais antigos, alguns muito novos, muito recentes, assim, que acabaram de abrir a unidade e já fizeram contato, a gente já acertou a parceria ali. Então, hoje, a gente tem, eu acredito que seja muito significante o que a gente tem feito, até porque é indispensável hoje, não tem como você não estar presente hoje em rede social, Google, etc. É extremamente fundamental, né, o digital hoje tem negócios 100% digitais, então assim, é impossível você não estar presente, né? Então, se você quiser fazer um offline e não tiver uma parte do digital ali, seu offline flopa. Ah, não dá, velho. Tem que fazer o melhor dos mundos é a combinação deles, né? Mas... por exemplo, um exemplo de offline, que se você não fizer um digital offline flopa, é uma feira. 100%. Nós temos várias. Várias, exato. E só funcionava porque a gente fazia o digital bem feito, tá certo? Exato, 100%. Se não, flopa. Digital hoje é... Diga-se de passagem, fazíamos excelentes funis, né? Juntando os dois, offline Inclusive, com offline. O funil que eu tô fazendo esse ano é baseado nos que a gente fez. Que isso. Ele funciona. Funciona, exato. Por que eu vou fazer diferente? Exato. É um funil, obviamente, ele tá um pouco mais robusto, a gente tem um pouco mais de oportunidade. Tem mais ferramentas hoje, tem mais já estão mais... Avança um pouquinho, hoje a gente tem inteligência artificial, a gente tem boas automações no mercado, 100%. que ajuda bastante. Então, a gente já também tem um pouco mais de experiência no lançamento, por exemplo, de um novo produto, de como colocar isso no mercado e tal. Então, a gente vai melhorando também, mas é o mesmo funil. Exato. É a mesma coisa. Exato. Assim, o melhor dos dois mundos é esse, né? Onde você consegue unir e fazer muito bem offline e online. Mas assim, nós temos parceiros que chegaram a ter 50% do faturamento advindos do digital. Então tá dando ROI. Então tá dando ROI. Tá dando ROI. Então assim, hoje, sem sombra de dúvidas, eu sei que 30% de faturamento do que a unidade faz, em alguns deles são advindos das mídias pagas, do digital. A gente tá falando aí com uma unidade que faturar 30 mil, 10 mil são só digital. Exato. Isso fazendo o básico, investimento milzinho, padrão. Então são resultados significativos. Não, o cara investir 1.000 e voltar 10, eu não sei se ele acha bom, eu acho ótimo. Pô, e tem assim, tem um ponto também que é uma prestação de serviço e que não é um e-commerce, né? O cara vai ali, clica, entra no site e compra. Não, ele passa pelo atendimento. Ainda. Exato, ele passa pelo time de vendas. Então, tem um acompanhamento pós-contato, né? Então, só dá certo também por conta do empenho dos especialistas, dos parceiros. Que aí acompanham, entendem, né? Conseguem dar o feedback pra gente para poder ser assertivo. E você pretende, ou se você já faz isso, capacitar os seus clientes em alguma medida? Porque eu acho que a parte mais ingrata do marketing, e aí a galera da Start que me atende está aqui hoje, eles vão entender muito bem isso, que a gente gera oportunidade, né? Nós do marketing, a gente gera um monte de oportunidade, mas às vezes cai lá no vendedor e o vendedor não converte. E aí ele sempre fala, o lead é ruim. Ou ele não tem dinheiro ou ele não quer comprar. Exato. E às vezes nem é o lead, não. A gente sabe que o vendedor às vezes não é tão bom assim. 100%. O cara não está tão preparado. Você tem essa intenção de preparar, de criar algum tipo de conteúdo, curso, alguma coisa para essa galera, para tentar virar o seu próprio serviço, né? Sim. Que você vai entregar o lead e o cara vender. Perfeito. Na verdade, sim, é um plano que nós temos, até porque, assim, eu acho que é um processo... igual a gente falou, né? O pessoal sempre fala que marketing e vendas andam distintos ali, mas na verdade andam lado a lado. Assim, um precisa do outro e vice-versa, né? Então, eu tenho o plano, entretanto, ainda tem o gap da mão de obra, né? Então, assim, todos os franqueados, todos os parceiros que nós temos hoje, eles passam diretamente comigo. Então, ninguém falam com outra pessoa. Embora tenha alguém que me ajude, são lidados diretamente comigo por questão do know-how mesmo. Então eu gosto de ter o contato com eles, de entender como é que tá, de ficar frente a frente. Boa parte deles já já se preocupam com isso, de como é que tá o meu atendimento. Pô, a gente tem tido muitas oportunidades, mas como é que tá lá na ponta? Né? Será que o lead tá realmente ruim? Será que realmente ele não dá retorno por algum motivo? A minha abordagem tá ok pro lead não me retornar? O tempo de contato foi justo, tá dentro do prazo. Porque isso é um negócio que eu aprendi, eu tenho 10 anos que eu tô fazendo isso, viu? Um tempão já que eu tô carregando essa marca no peito aqui. E
se tem uma coisa que é básico, que muda o jogo todo, é o tempo de atendimento. O cara da internet, ele não quer esperar 20 minutos para ser atendido nunca. De forma alguma, de forma alguma. Ainda mais a galera mais jovem aí, que eles não esperam 1 minuto para ver um vídeo, tem que ser de 15. Foi generoso com 1 minuto. Foi generoso. Então, assim, esse ponto, e boa parte deles já tem essa preocupação, né, de entender que se o time de vendas tá ok, então se tá fazendo um bom atendimento, se a abordagem tá legal. A velocidade. Se a velocidade, se preocupa com esses pontos, né? Embora a gente queira entregar algo a mais, eu ainda tenho o gap da mão de obra, é algo que a gente tá fazendo com calma também. Se me contratar, eu mando um currículo lá. Você dá um treinamento aí. Já deu especialista no assunto. Já deu um treinamento aí. Mas, assim, é algo que a gente se preocupa, boa parte deles já tem também esse cuidado, né? Sim. Até porque, assim, falando a verdade, todo lead, ele é curioso. Todo lead é curioso. Claro. Então, assim, alguns têm um nível de consciência mais alto, estão prontos para uma decisão, outros nem tanto, né? E que é uma característica muito interessante do nosso segmento. Porque boa parte não sabe se pode recorrer, como que funciona, né? Se são todas as autuações, você acha que se ele tem prazo. Que ajuda a levar a consciência Poxa das vida, pessoas? Total. Será que é por isso que a gente tá fazendo? Não é? Nossa, pegaram a gente no pulo aqui. Por isso que ele inventou isso, viu, gente? É isso. É só para elevar a consciência, para que vocês saibam que o serviço existe, que existe a possibilidade e que talvez vocês considerem as suas multas para prestar esse serviço para vocês. Mas a parte mais importante, que a gente mais se interessa aqui, é que as pessoas de fato entendam que existe a possibilidade de recorrer de uma multa, ou que existe a possibilidade de empreender nesse mercado como um franqueado. Sim. É só isso. E eu não preciso ficar aqui o tempo todo dizendo, a sua multa é a melhor, escolhe a gente, não escolhe o ciclano, não escolhe o fulano. Não, eu fico muito feliz se você escutou esse podcast e considerou o mercado de multas e virou franqueado de outra marca, não tem nenhum problema. Mas eu gostaria muito que o nosso mercado fosse considerado por mais pessoas, seja para cliente final, seja para investir num negócio. De fato, porque a gente sabe que o nosso mercado ele é pouquíssimo atendido, né? Market share, se somado todas as empresas que fazem o que a gente faz, não dá 1% do mercado. E tem autuação pra caramba. É um mercado gigante. Ano passado foram 70 milhões. Apenas. Exato. Então, acho que é muito por aí, né? Então, voltando, todo lead, ele é curioso, velho. Todo lead é curioso. Então, assim, é óbvio que você vai ter que ter uma abordagem diferente para aquele cara que não tem consciência nenhuma. Tem que explicar. Então, assim, você tem que explicar. Então, você tem que ter uma tratativa um pouquinho diferente do cara que tá pronto para comprar. E aí talvez é muito mais seja fácil. uma boa estratégia, seja de fato o cara ter um pitch de venda pronto ali para o cara de baixa consciência, né? Então, por exemplo, ele entrou com baixa consciência. Se ele souber, né, aí é função sua entregar de onde esse cara veio e qual o nível de consciência que talvez ele tenha, né? Não tem como cravar, mas talvez ele tenha. Você consegue dizer para ele, ó, o pitch de venda desse cara é anterior. Ele é um pitch de venda que você vai começar dizendo para ele assim: você já tomou multa na vida? Não. Exato. É a primeira, então. Dessa vez foi a primeira vez? Você já viu alguém recorrendo? Não. Então aí você vai entendendo com as perguntas que você precisa de fato explicar para o cara. Não, o negócio é o seguinte: multa é uma penalidade que o Estado te aplica porque você, em tese, não seguiu uma regra. E por ter burlado essa regra, você tem uma penalidade que é a multa. E também pode ter lá o seu direito de suspenso. Essa parte você entendeu? Entendi. Bem didático. Aí você começa a levar. Cara, você quer jeito melhor para vender alguma coisa para alguém que não fazer com que ele acompanhe você no seu raciocínio? Exato. É isso. Exato. E se precisar ser muito didático, precisa ser muito didático. Precisa, de fato, fazer com que as pessoas entendam. E eu vejo muito vendedor meu que agora é especialista em trânsito, achando que todo mundo sabe o que ele sabe. Aí comunica com o cara, não, você vai lá, tem o artigo 281, que aí vai ter no inciso primeiro, que é a tipificação da infração. Artigo 280. Tipificação da infração. Ela não está certa lá no seu auto de infração de trânsito. O cliente, quê?
Claro que o Beleza, cliente não vai te sabe o que responder é, mais. não sabe o Ele não vai que te é. responder mais, você não entendeu. Aí manda mensagem pro Tyrone, os clientes não respondem a gente. A galera não tá entendendo. Você tá falando grego com o cara, velho. Não vai. Total, esse aqui é o cenário. Então, assim, entender isso, né? E se preocupar com isso também, de que não é só aquisição, também você tem que ter uma tratativa apropriada, correta, uma abordagem correta para esse atendimento, faz total diferença para que os resultados lá na frente sejam bons. Que aí a gente vai conseguir avaliar se isso tem sido eficiente ou não. Que aí é a operação como um todo, né? Então, e eu acho que hoje o trabalho do gestor de tráfego, que você não é só mais um gestor de tráfego, na minha opinião, você é um cara que precisa entrar na operação das pessoas para poder entender a operação e ajudar eles a crescer o negócio deles. Total. O espírito eu acho que tem que ser esse também. Porque senão você não consegue ajudar. Exato. Você precisa entender se o cara tem caixa. Você tem caixa, jovem? Justo. Tenho caixa. Porque suas campanhas estão ótimas. Seus vendedores estão entregando bastante resultado com leads advindo dessa campanha. Agora, talvez seja o momento de crescer o investimento aqui. Vamos escalar. Se você não souber se o cara tem caixa ou não, você não consegue fazer esse tipo de sugestão. Exato, 100%. Então, eu acho que o trabalho do gestor de tráfego hoje, ele é muito mais do que apertar botão e subir anúncio. E na prática, se você fizer só isso, também você não consegue se manter. Não tem resultado. Você não consegue. Então você tem que estar dentro da operação, até por conta de tudo isso, né? Não é um negócio que depende exclusivamente de você. Então, assim, você faz o seu trabalho, vai chegar lá para alguém que vai fazer o dele. Uhum. Depois você tem que ir lá e perguntar, e aí? Você fez o seu aí? Foi bom? Como é que você deu certinho? Não? Então me explica aqui. Vamos juntos entender onde nós erramos? Porque aí, se você me der um feedback errado, eu erro aqui na captação. Se eu errar aqui, você não vai ter como aproveitar melhor aí na ponta. Quando você recebe um cliente novo lá na sua agência, do zero, cara, alguém te indicou e tal, quais são, assim, as principais perguntas que você faz para ele e como você define a precificação? Sua precificação é de acordo com o investimento que o cara faz na plataforma, de acordo com o número de anúncios que você sobe? Como que você pensa isso lá? Boa. Primeiro, falando exclusivamente da SM, o primeiro passo que a gente faz é entender qual o cenário dele hoje. Você está inaugurando a sua operação, está iniciando agora, você já tem tempo, como é que tá? Você está rodando quanto de anúncios? Você já faz, não faz? Né? Quais são os seus objetivos? Você já tem outros meios de captação? Essas perguntas são o tipo de coisa que a gente quer entender no primeiro momento para entender o cenário dele além da captação de anúncios, além de só subir anúncios. Então, a precificação a gente normalmente define de acordo com esse cenário. Então, assim, com as unidades da Solmutos, por exemplo, a gente sempre faz uma experiência de 3 meses. Por quê? Porque eu quero entender se o que ele está buscando nos meus serviços vai dar feeling, né? Eu preciso entender se o que ele quer e o que eu tenho a oferecer vai bater, se vai dar certo. Eu preciso saber se ele tem caixa para bancar a operação que eu quero subir para ele. Sim. Eu preciso saber qual que é a praça de atuação dele. Então, assim, é esse tipo de contexto geral de serviço, de negócio, né? Para a gente poder falar assim, opa, você está começando a operação agora, eu sei que você gastou ali bastante para poder construir sua loja, sei que você está num momento que você quer muitos resultados, mas... Quer investir pouco. Mas... o sonho de toda princesa é esse, né? Investir pouquinho, no primeiro mês já vendeu um monte. Mas assim, existe um processo também para os anúncios, né? Para captação. Então assim, você não sobe um anúncio hoje, amanhã você está captando cliente. Quem deras. Então hoje existe um período também que as próprias ferramentas têm o seu sistema de funcionar, né? Então... porque cada vez elas estão mais inteligentes. E estão entregando mais resultados. Só que quanto mais inteligente ela é, mais resultado, mais dados seus ela precisa para poder entregar aquilo que você precisa. Exato. Né? Então, assim, você entender... A gente faz essa análise do negócio, qual que é o seu cenário atual, para a gente conseguir também ser justo com ele. Porque não adianta eu cobrar o meu valor de serviço. Um exemplo aqui, eu vou falar, vou te cobrar R$1.000 na prestação de serviço. Quanto você tem para investir em anúncio? R$500. Pô, cara, tá errado. Você deveria estar gastando mais com a minha mão de obra, você deveria estar gastando com o seu negócio. Então tem que ser o inverso. Não vamos não? Fala com ele, não vamos não. Então a sugestão normalmente é o seguinte, vamos inverter os valores então? Então você vai me pagar 500, a gente vai colocar 1.000 em anúncio. Durante 3 meses, pode ser? Por quê? Porque a gente faz um teste, você vai criar uma
maturidade que é necessária para a performance. A partir dali a gente senta de novo, bate os dados e aí? Você deixa o cara viciado em você, Ah, e aí a gente faz bem o serviço. você vai lá e Exato. mete a faca nele nos Porque 3 assim, meses. pensa comigo, se hoje eu falo pra ele, olha, são, um exemplo, R$1.000 de serviço, e ele tem lá disponível de caixa, né, R$1.500 para poder fazer a operação dele, pô, eu não vou conseguir entregar para ele no primeiro mês um resultado satisfatório em 60 dias com R$500. E ele gastando muito mais comigo. Se eu inverto o processo, capto mais dados, coloco o negócio para funcionar, valido nos primeiros 90 dias. Quando eu chegar para ele e falar que é 2 mil meu serviço hoje, eu falo, cara, você tá me dando 15 mil, você tá me dando 30 mil de negócios. Bora, não tem problema. Você entrega valor antes de cobrar. Exato, até para ser justo com o processo, com a fase, o momento que ele tá, né? Então esse é o primeiro passo. E você também construiu caixa para ele te pagar, né? Exato. Você coloca ele para rodar. Até faz parte, inclusive, da estratégia para as campanhas. A gente usa essa mesma lógica, que é construir uma para poder você mesmo se paga. Maturar. É isso. Exato. Essa é a ideia. Exatamente. Esse é o passo. Cara, muito legal, muito legal. Hoje, o seu maior cliente dentro da sua multas, que mais investe em marketing, qual das unidades é? Hoje, BH Castelo. Castelo. Não à toa, BH Castelo é a unidade, não sei se no mês passado foi, mas se a gente pegar média ano, desse ano, é a unidade que mais vendeu. Exato. Desse ano. Exato. Desse ano. As coisas estão fluindo bem lá. Eu fiz um podcast recentemente com o Vitor e Esther de Diamantina e eles são top 1, mas eles são top 1 porque somadas todas as unidades dele, eles vendem mais até do que as próprias unidades agora. No mês passado aconteceu isso. A operação deles é maior, né? Tem mais unidades. E eles acabam vendendo muito mais que todo mundo. Mas unidade única foi de fato o Castelo. Então pode ver que é proporcional. Exato. Quanto você investe, se você investe certo, você de fato colhe bons resultados, principalmente no nosso nicho, que é o nicho de intenção, né? 100%. As pessoas normalmente buscam ativamente pela nossa solução. Se não estiver procurando pela nossa solução, ele tá usando uma palavra ali que você vai capturar ele. Exato. Né? Até porque não dá pra você sair oferecendo, né? E aí, bora recorrer sua multa aqui? O cara fala, nem dirige, não tenho atuação, não tenho carro. Então, assim, é um contexto diferente, né? Então, mas lá a gente tem feito... Nós conseguimos implementar uma estrutura, uma estratégia que a gente julgava necessária para a situação deles. Começamos também devagarzinho, respeitando os processos. Colhemos bons resultados logo de imediato, até porque a nossa praça aqui é muito quente. Né? Então, a gente tem muitas unidades. A marca já é forte. A marca já é forte aqui, facilita. Então, isso lá foi assim, muito assertivo desde o início. Óbvio, tem altos e baixos, como qualquer operação, mas a gente tem conseguido trabalhar muito bem lá, tanto no processo que a gente faz de captação, até o retorno que eles dão pra gente. Então, assim, a gente é muito dinâmico, né? Não tem vaidade, a gente tá o tempo todo ali discutindo, e aí, como é que tá? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eles trazem possibilidades o tempo inteiro, estão o tempo todo na operação também com a gente, e vice-versa. E lá você faz Google e Meta? Google e Meta, isso. Hoje a gente tem os dois canais. Podcast que eles gravaram aí, que já foi pro ar, dá pra usar de criativo? Aguardem. Daqui a pouco vocês vão ver Daqui a pouco tá saindo. Mas lá a gente faz... nós construímos um funil muito bem elaborado lá. Ainda tem muita coisa para ser explorada. A gente tem já alguns planos, alguns objetivos para poder rodar. Mas a gente tá respeitando o processo porque é o que tá funcionando, né? Então tá dando bom. Tem que estudar bastante para chegar nesse nível. Porque e com calma. Tem muita gente que acha que ir lá no Google cria a conta de anúncio, sobe lá 10 palavras-chave, cria um anúncio, um clique e manda pro seu WhatsApp. Acho que agora dá pra mandar pro WhatsApp, né? Antigamente não dava, não dava? Ainda vai dar. Ainda não tá liberado mas só rolar, alguns né? anunciantes, mas vai rolar. Um botão direto. Aí você manda lá pro seu WhatsApp. E o cara acha que isso é o que vai, de fato, dar certo. Não é. Tem muito estudo por trás, muito curso. Já fez quantos cursos de marketing digital, amigo? Nossa! Eu já devo ter gastado uns 20 mil fácil aí, assim. Sério? Uns 20 mil acho fácil. Que é mais, não? Se bombear, dá mais. Se pegar no contexto geral ao longo dos anos, dá. Até porque a gente faz curso de copy pra poder entender melhor que tipo de título. Você considera, né? Tem uns que porque é só pra apoiar alguma coisa. Exato. Mais importante. Mais importante. É só pra você saber, a minha faculdade de Direito me custou 67 mil reais.
Se eu vou colocar a faculdade, deu mais. Eu não contei com ela, mas assim... Porque você acaba estudando marketing num contexto geral. E você formou em marketing? Tá quase lá, né? Estamos finalizando. Eu tropecei algumas vezes aí no caminho, mas... não dá tempo. Então a gente estamos finalizando. Mas colocar a faculdade em si com cursos de anúncios, porque você usa plataformas privadas, essa que é a verdade. E que tem um volume de visitantes que controla a audiência. Você pegar Google, redes sociais, são empresas privadas, mas que tem uma audiência muito grande. Então você tem que estudar para entender como é que é o mecanismo, como que funciona lá. Então assim, aí você vai adquirindo curso ali, adquirindo gatilhos, cursos de neuromarketing, coisas para você entender também comportamento humano, entender que tipo de título faz. Você chegou a fazer o curso de PNL? Não fiz ainda. Não? Não. Nem lá na sua multas? Eu fiz na sua multas, eu fiz na sua lá, multas. Né? Lá eu fiz um muito bom, inclusive. Do Marco, né? Exato. Bom pra caramba, cara. Foi sensacional. É bom demais. Sensacional. E você sempre foi um cara, apesar de você ter falado, tropecei na faculdade, não acabei ainda e tal, e fica parecendo que você não é estudioso quando você fala assim, mas eu sou testemunha, né, e trabalhei com o Tyrone durante 2 anos e hoje trabalho quase que indiretamente, pelo menos aí de 15 em 15 dias a gente troca uma ideia, né, sobre os clientes que ele atende lá nas suas multas. E eu sempre vi você o cara, talvez um dos mais estudiosos que eu conheço, assim. E você sempre estudou diferente de mim. Você era um cara da leitura. Eu te via lendo todo dia. Todo dia o Tyrone tava lá. 2 coisas que ele é viciado, ler e café. O café dele, a xícara transbordava assim. Que isso, Tyrone? É porque não cabe mais. Vou beber um tiquinho aqui pra poder encher de novo. Diga de passagem, a cozinha era longe, gente. Então tinha que andar muito. Aí tinha que encher o maior pote possível, né? Pra poupar, entendeu? Essa era a estratégia. E aí eu lembro que você realmente lia muito. Qual que você acha que nitidamente você gosta de ler, ao que parece, né? Qual que você acha que é a influência da leitura, assim, na sua vida no geral, né? E o quanto isso te melhora como profissional? Pô, total. Assim, eu sempre gostei muito de ler, isso é óbvio. Eu sou muito estudioso, mas eu tenho que ter um determinado motivo, um propósito para estar fazendo aquilo. É como se fosse assim, se você me der um curso aleatório de direito e falar, cara, lá na frente você vai fazer tal coisa, não tô querendo isso. Mas quando é relacionado ao que eu quero, ao que eu gosto, realmente eu caio dentro. Faz esse curso aqui de direito civil, que é um semestre, pra você depois fazer anúncio pra mim de direito civil. Um abraço. Então, assim, eu sempre fui muito estudioso para os meus objetivos, na verdade. Então, assim, se eu quero fazer anúncios, eu preciso ser bom em anúncio, eu tenho que estudar o anúncio. O que eu não sei? Isso. Então, vou procurar alguém que sabe. Se o cara vender um curso, eu vou comprar. Se ele tiver um livro, eu vou comprar o livro. Mas a leitura eu sempre gostei muito, até porque eu consigo aprender com a leitura. Então, é um jeito que você aprende. É um jeito que eu aprendo, exato. Nem todo mundo é assim. E nem todo mundo, eu não então sou assim. Eu leio e de fato, né, consigo entender ali e tal, me divertir às vezes e tal. Só que o meu modo de aprendizagem, assim, turbinado é o vídeo. É isso. Cara, ou aula presencial, né? O cara falando. Eu formei em Direito, eu nunca tive um caderno. Juro, eu escrevi uma página na faculdade. Nunca escrevi um caderno. Eu fui um dos únicos 2 alunos que passaram na OAB no 8º período. A outra aluna trabalha comigo hoje. Que é a Laura. Somente eu e ela. E pra quem acha que na OAB que dá pra colar, não dá pra colar, meu gente. Pode ficar tranquilo. Sai preso da OAB se colar lá. Então, não colei, realmente estudei. E tudo muito em cima de assistir aula presencial, assim. É o que eu sempre me fez aprender mais. Então, tem gente que aprende de um jeito, tem gente que aprende de outro. Exato. Então, mas em você, assim, te conhecendo e vendo no dia a dia, é nítido que o poder da leitura é transformador. Sim. Né? A gente sabe de onde a gente veio. Exato. Então, assim, por conta disso, eu consigo aprender, eu consigo me divertir. Não é algo, como o pessoal fala, nossa, você tem que ler porque você tem que ser produtivo. Pra mim, não tem ligação. Se eu tiver que descansar, eu vou ler. Porque eu gosto. Então, assim, eu me identifico. Mais leve, aí eu pego algo mais leve, clean, né? Exato. Vou nas modinhas aí e pega um mais tranquilo. Harry Potter. Uma coisa assim. Star Wars, adoro. Então, assim. Mas existem leituras que são para aprofundar o conhecimento.
Que aí entram livros de marketing, que entram empreendedorismo relacionados a isso. Mas, assim, eu sou viciado nessas coisas, cara. Eu leio só sobre isso. Adoro. Marketing, é muito bom. Pra divertir, eu leio. E encontrar alguém que fala a mesma língua também é sensacional, né? Você senta com alguém, o cara fala, você já leu esse livro? Aí, senta aí. É um abraço. Vamos falar sobre ele agora. É igual uma seita, né? É maravilhoso. Igual o Sobral faz. O Sobral é igual o Sobral. Subidos. Exato. O Sobral é bom demais. Gente, Sobral, eu já fiz seu curso, amigo. Mas eu vou te ser sincero. Eu assisto seus vídeos pra me divertir. Porque ele é um comédia. E os criativos do cara? Os criativos são os melhores. Os criativos dele é bom demais. Hoje é top 1. Hoje é top 1 criativos. Ele tá ganhando a ladeira. E ganha fácil. Já passou. Não tem como. Acho que ele aprendeu com a ladeira e desenvolveu mesmo. Bom demais. Muito bom. Os criativos dele é bom. Ele tá cada vez melhor. Eu mando pra você. É igual, eu tenho certeza. Todo mundo aqui tem um amigo que fica mandando rios. O cara dos memes, né? O cara do meme, não sei o que e tal. Eu e Tairone, a gente fica trocando um anúncio do Pedro Sobral. Anúncios. Falei, velho, olha o que esse cara tá fazendo. E eu tenho certeza que tá vendendo com isso. Não é possível. É um pouco nerd, né? Os caras estão trocando anúncios em vez de... Mas porque são muito bons. São muito bons. É engraçado pra muito cacete. Bons. Ele é bom demais. E te prende. Alô, Pedro Sobral, patrocina a gente aí, viu? Seu curso é caro. Tem isso, né? Caro pra cacete. Detalhe. Cara, depois de ter passado por toda essa trajetória, toda essa história, assim, que é de fato uma construção dentro do marketing, né? É ver um cara que nasceu numa cidade que tem poucas oportunidades, talvez menos oportunidade que na sua, só na minha, que é do lado, né? Então, realmente, a gente veio de um lugar sofrido, né? Difícil mesmo para todo mundo, principalmente com relação à educação. Então, as oportunidades de educação, principalmente na nossa idade, acho que a gente tem uma idade parecida, né? Não hoje entrega, talvez, não. Hoje talvez tenha mais, né? Mas na nossa época, cara, não tinha. Tanto que eu tive que sair de Itamaratiba muito rápido, fui para São Paulo, né? Porque minha mãe tinha essa visão de educação. E você não, você foi criado lá em Turmalina, né? Eu vim depois de tarde já, né? Depois de velho. Então a gente tem educação básica, óbvio, quase todas as cidades do Brasil têm educação básica, a gente não tá tão mal assim nisso, mas essa educação profissionalizante, isso realmente a gente percebe que é difícil. Então, você vindo desse ponto até chegar num cara hoje que atende diversas franquias da sua Multis e atende em outros negócios, né, e consegue trabalhar para você, sustentar sua família com isso, né, que hoje você é um cara casado e tal, sim, sustentar a casa com isso, né, então, poxa, eu vejo como uma história linda de superação, assim, de um cara que veio do nada e de fato consegue ter resultado sozinho, tipo assim, não trabalhando. Pô, o Cleiton me ajudou. Não ajudei, não. Você que me ajudou. Tava lá fazendo a gente faturar milhões lá com tráfego pago. Foi eu que te ajudei, não. Você que me ajudou. E aí, tendo toda essa história assim, se você pudesse deixar um conselho para um cara que tá ali começando, esses jovens que querem tudo muito rápido, né? Não foi do dia pra noite que isso acontecer. Não. Então, se quisesse deixar um conselho, qual que você deixaria pra essa galera, assim? Cara, eu acho que eu sempre tive na cabeça que é comprometimento. Assim, nada me tira. Tem que ter. Assim, não adianta você ser... Isso eu ouvi, inclusive, lá na SM. Não adianta você fazer o ápice em tudo num dia e amanhã você não entregar nada. Não resolve. Então, assim, eu sempre fui um cara do comprometimento. Eu acho que você tem que entrar de cabeça no que você faz... E entrar mesmo, assim. Independente das circunstâncias, porque tudo tem um lado bom e um ruim. Tudo é difícil. Então você tem que escolher com sabedoria o que você quer. O que é difícil. Qual difícil você quer. Qual difícil você quer. Então, eu creio e trago muito comigo isso. De que assim, cara, vai fazer a parada, faz com gosto, velho. Vai ser difícil, mas você tem que fazer, pô. É pagar o preço pra evolução mesmo. Então, assim, comprometimento pra mim é a palavra em tudo. Não tem outra... se você falar que vai, você vai. Se você não puder ir, você tem que avisar com antecedência. Se você falar que vai fazer, você tem que fazer. Então, assim, eu acho que se comprometer mesmo, entender que tudo leva um tempo e também saber escolher os seus motivos. Ter o poder de decisão, eu quero isso, então você tem que direcionar pra cá. E aí falar não pro que te distancia daquilo. Então, assim, é comprometimento. É isso que você quer, abraça o negócio e vai dentro.
Se entrega mesmo. Eu vejo muita galera mais jovem num passo anterior, assim, no sentido de não saber nem o que quer. É isso. É difícil, você vê a galera vivendo tipo assim, eles só pensam até mês que vem. Exato. É tudo muito emergente, né? Tipo assim, é pra hoje. Imediato, tudo imediato. Então, tudo é imediato. Ó, os sonhos que eles têm são sonhos que, às vezes, são até factíveis, mas são só sonhos que vão ser realizados daqui a 30 dias. Exato. Eles, toda vez que trabalham numa empresa, eles querem crescer muito rápido. Então, por exemplo... Sempre acham que estão fazendo mais do que deveria. Eu já tive gente da minha equipe que pediu demissão achando que havia sido injustiçado por eu não ter transformado a pessoa em supervisor. Tinha 22 anos e estava há 6 meses nas suas multas. É um pouco precoce, né? Vamos lá, né? Justo. Vamos lá, né? Pô, Exato. não tem como, cara. Então o que eu percebo muito nessa galera é esse imediatismo, é querer fazer tudo muito rápido, tudo tem que acontecer pra ontem, e se não acontecer também, ele sai da empresa. Nada mais funciona, não tá nada mais é bom. Nada, né? muda Muda completamente, vai fazer outra coisa em outro lugar. Eu acho isso muito doido. É igual ir uma semana só na academia, né? Pô, não tá funcionando. É lógico. Não deu tempo, pô. Existe um tempo. Eu vim de uma época, cara, que eu não podia largar as coisas, não. Não dá. Eu arrumei um empreguinho lá. Meu primeiro emprego foi de office boy. Pegava os documentos na contabilidade e entregar lá na junta comercial, não sei o quê. Primeiro dia eu peguei um busão, falei, puta merda, calor, bicho. Pô, como é que eu vou fazer isso aqui todo dia, não sei o quê. Chegava em casa, minha mãe, ei, meu filho, gostou do trabalho? Gostei não, ela gostou sim. Não, mãe. Eu falei, não, mãe, nossa, o ônibus é quente. E daí? Ela falou, sabe por que você gostou? Eu falei, por quê? Eu falei, sabe aquele desodorante que eu comprei pra você semana passada? E o gel, que eu tinha cabelo, eu usava gel. Oh. Na semana passada? Pois é, não, sua carteira tá assinada, agora que comprei você, amigo. É justo. E eu não tô nem aí, se você sair do seu emprego agora, você se vira pra você comprar suas coisas. É isso. E acabou. Hoje em dia tem isso mais não. Hoje em dia, o cara precisa nem trabalhar, a mãe dele fica em casa, recebe a ajuda de todo mundo. É bizarro. E hoje a gente consome muitos conteúdos, a gente consome muita informação rápida, né? Toda hora você vê alguém milionário aos 25 anos, milionário aos 22 anos. Todo mundo você fala, nossa, eu também posso. Todo mundo vai ser o Rui. Tu vai ser o Rui, exato. E aí você fala, não, isso aqui é pra mim. E, pô, não é assim também, cara, né? o Zuckerberg é o Rui. Não, vou largar minha faculdade porque o Bill Gates não largou a faculdade. Não, pô, não. Eu acho que um pezinho no chão, eu acho que é comprometimento. Beleza, se você conseguir aquilo que você quer, tem uma certa qualificação. Se você conseguir ali um mês, maravilha. Um mês é seu. Boa. Mas a questão é que normalmente não é. Exato. A questão é que normalmente exige mais. É isso. Airone, a gente está caminhando para o final aqui do nosso podcast. Primeiro, obviamente, quero te agradecer aqui nesse bate-papo. O prazer é todo meu. Normal, como sempre, o nosso bate-papo leve, super intuitivo, cheio de coisa interessante. Quero que você deixe um recado final aí para a galera que está nos ouvindo, né? E vende seu peixe. Isso é bom, hein? Vende seu peixe, porque tem mais muitos franqueados aí que vão assistir esse episódio e pode ser que saia alguma venda daqui, hein? Coisa boa. Dá comissão. É justo. Mas eu que agradeço o convite. É realmente, assim, prazer imenso estar aqui, rever você. Tinha um tempinho que a gente não se via. Poder reviver essa jornada, essa história toda. O tanto que foi positivo e bom ter participado da franqueadora, né? Tudo que a gente construiu juntos. Mas, cara, acho que esse podcast foi um recado, né? Assim, a gente falou sobre inúmeros pontos. Eu acho que isso, assim, para quem quer começar, para quem está iniciando, tem um mercado, um potencial gigante aqui, que as pessoas ainda não viram. Então, tem muito ouro aqui, tem muita coisa boa, muita oportunidade. Acho que comprometimento, é o que eu falei, acho que é um... Constância tem que estar ali. Não desiste no primeiro dia. Não dá, não vai dar certo no primeiro. Então, assim, acho que comprometimento, entrega mesmo, 100% com tudo que fizer. E é isso, acho que não tem muita novela, não. Testar bastante, encontrem bons parceiros,
testem o máximo que conseguirem no menor tempo possível, porque é isso aí. Erra rápido, aproveitem os dados que vocês têm, porque hoje tem que ter, né? Você tem que aproveitar as informações, os dados que você tem. Vai estudar o ChatGPT. E cai dentro da automação. Cai dentro da automação. Mas é isso, cara. Obrigado, amigo. Eu que agradeço, prazer imenso. Deus abençoe. Gente, vai vender o peixe? Acho que tá feito, né? Já Acho que tá vendido. tá Então, aqui já foi. Coloca o CTA agora pra nós. Tá aqui já foi demais. Deixa eu ver. Se você tá aqui até agora, não deixe de deixar o like, se inscreva no nosso canal, avalia lá no Spotify, se estiver no YouTube, deixa o like, o seu comentário, se inscreva aqui no canal para acompanhar mais dicas como essa. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau. Valeu!